Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Como é que vocês estão hoje? Tudo na paz? Meus queridos, eu vou deixar aqui uma reflexão, tá, para o nosso devocional diário, que se encontra no livro ou na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, tá? Está assim dizendo, Paulo dizendo, rogo-vos, pois eu, Paulo, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então Paulo, ele está citando Efésios 4, e nós colocamos aqui 3 versículos, 1, 2 e 3, e Paulo ele vai estar fazendo um pedido, né? Ele está rogando, ele está dizendo que é algo que precisa ser atendido com pressa, né? Rogo, pois eu, preso do Senhor, que andeis. Eu acho interessante essa palavra que Paulo usa, esse verbo andar, andeis, né? Ele nos traz uma ideia daquele que conduz a vida num caminho, ou seja, aquele que tem uma caminhada, aquele que conduz a sua vida num caminho, né? Então Paulo está dizendo assim, olha, eu estou rogando por vocês para que vocês andem, ou seja, conduza a vida de vocês como alguém que é digno da vocação que foi chamado. Então Paulo está falando aqui de conduzir a vida, de uma caminhada no caminho, né? E nós sabemos que Jesus é o caminho e esse é o caminho que nós andamos. Esse é o caminho que nós conduzimos a nossa vida. Tá? Então a nossa vida é conduzida nesse caminho chamado Jesus. E Paulo está falando aqui nada mais e nada menos de nós sermos imagem, nós sermos semelhança, nós termos as mesmas atitudes que Jesus teve quando esteve na terra. Tá? Então quando Paulo está dizendo assim, andeis, ele está dizendo, conduza a sua vida nesse caminho. Ou seja, tem as mesmas práticas que Jesus teve quando esteve em vida. Ou seja, Paulo está dizendo que eu e você, nessa caminhada, nós somos a imagem, nós somos a semelhança, nós temos o caráter e nós que manifestamos Cristo àqueles que não conhecem a Cristo. E a minha pergunta é, nós temos resplandecido Cristo na nossa vida? Nós temos andado como Cristo andou? Então essa é uma reflexão, é um pensamento que nós devemos ter. Paulo continua dizendo, como nós devemos andar nesse caminho. Primeiro ele está falando, vocês estão conduzindo a sua vida, vocês estão andando nesse caminho. Agora ele vai nos ensinar a como andar nesse caminho. Versículo 2, ele vai dizer, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então Paulo nos dá aqui pelo menos 4 a 5 características de como nós, como cristãos, devemos andar ou conduzir a nossa vida para que aqueles que olhem para nós vejam Cristo. Como que nós vamos manifestar esse Cristo que há em nós sobre a vida de alguém? Primeiro, Paulo vai dizer, humildade. Humildade aqui é você submeter a sua mente, é você numa condição assim de mau estado, é você se humilhar, é você ter alguém acima de você, é você considerar alguém melhor do que você mesmo. Ou seja, humildade não é pobreza, humildade não é falta de dinheiro. Humildade é uma condição, humildade é um estado moral. Humildade significa eu considerar alguém melhor do que eu mesmo. Humildade significa que eu preciso me submeter à vontade do meu Senhor. Eu preciso me humilhar, né? Um dos sentidos de humildade é aquele que se humilha, é aquele que entende que ele precisa servir a alguém. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo é
que nós, nesse caminho que nós estamos, nós precisamos ser humilde, ou seja, nos humilhar a nós mesmos e considerar outros melhores do que nós mesmos. Isso é humildade. Eu me humilho para o bem do próximo. Eu me humilho, eu me torno escravo para que alguém seja livre. Eu faço algo para que alguém seja abençoado. O segundo ponto que Paulo vai nos ensinar é a mansidão. Lembra que Jesus disse em Mateus 11, 28? Aprendei de mim, que sou manso. Ontem nós falamos sobre a pomba. A pomba é mansa. Manso é aquele que diante da circunstância não perde o seu equilíbrio. Ele pode ficar nervoso, ele pode ficar irado, mas ele não perde o seu equilíbrio. Paulo está dizendo assim, olha, nessa caminhada que nós estamos sendo conduzidos, ou que nós estamos caminhando nela, conduzindo a nossa vida, mostrando Cristo, nós temos essa humildade de se humilhar diante do Senhor em um bem maior que é o nosso próximo. Paulo está dizendo assim, nessa caminhada vocês vão passar por momentos que vai dar ira, que vai trazer momentos de raiva até mesmo, mas Paulo está dizendo, seja manso, ou seja, não perca o equilíbrio emocional, não perca o equilíbrio físico, não perca o equilíbrio espiritual, tenha equilíbrio, né? Esse é o segundo ponto que Paulo vai dizer em Efésios. Terceiro ponto que Paulo vai dizer, ou seja, a terceira característica que ele vai nos trazer acerca daqueles que estão andando nesse caminho, é de longanimidade. É alguém que tem um ânimo longo, é alguém que não perde o ânimo. O Senhor Deus, ele diz para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo e eu te ajudarei. E esse ânimo aqui é um ânimo longo, a gente não pode perder o ânimo, ou seja, a gente não pode desanimar por qualquer coisa, a gente não pode desanimar por qualquer coisinha que se fala, não podemos desanimar por qualquer coisinha que deixem de nos ver ou alguém que não falou comigo, enfim, nós precisamos ter ser longânimos, ou seja, ter um ânimo longo, ter ali aquela atitude de a gente estar a cada dia com o nosso ânimo longo, ou seja, duradouro, que o nosso ânimo não se perca. A terceira coisa, ou melhor, a quarta característica que Paulo traz é a de suportar uns aos outros. Eu acho interessante essa palavra suportar, porque suportar aqui não é, nossa, eu não aguento mais esse fulano, mas eu tenho que suportar ele, né? Não é isso que Paulo está dizendo. A palavra suportar no seu sentido mais puro é dar suporte. Paulo está dizendo assim, ó, você que tem humildade, você que é manso, você que tem um ânimo longo, você precisa dar suporte. Vocês precisam dar suporte uns aos outros, porque a palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta ele. Então ele está dizendo suporte, ou seja, dê suporte ao seu amigo, dê suporte àquele que está contigo na caminhada, seja um suporte para alguém, ou seja, suporte significa colocar alguém nas suas costas e estar caminhando com ele até que ele consiga caminhar com seus próprios passos, caminhar sozinho. Tá? Essa é a quarta característica. E como Paulo fala que nós devemos manifestar essas quatro características de humildade, mansidão, longanimidade e suporte uns aos outros, ele fala assim, em amor. Em amor. Então Paulo está dizendo, tudo isso que nós vamos fazer, nós vamos conduzir a nossa vida, estamos manifestando Cristo, nós estamos nos humilhando a nós mesmos para um bem maior do próximo, nós estamos sendo mansos, tendo equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio físico, nós estamos tendo um ânimo longo e nós estamos sendo suporte. Paulo está dizendo assim, tudo isso que vocês fizerem, façam em amor, porque se não tiver amor, nada adianta. Não é assim que Paulo fala em 1 Coríntios 13? Então nós precisamos fazer isso em amor. E aí vem o versículo 3 para a gente terminar. Ele fala, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu acho interessante uma tradução que não traz procurando guardar, mas ele fala esforçando diligentemente em preservar a unidade do Espírito.
Paulo, em todo o capítulo 4 de Efésios, ele vai falar de uma unidade, ele vai falar de algo que é único, né? E Paulo está dizendo, esforce diligentemente para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está dizendo, tudo isso que vocês precisam ter características nesse caminhar de vocês, conduzindo a vida de vocês, Paulo está dizendo, vocês precisam fazer isso em amor. Ah, mas eu não consigo. Paulo está dizendo, esforça-te diligentemente, ou seja, tendo cuidado, olhando, analisando, vigiando, tendo o temor de praticar tais coisas. Por quê? Porque a unidade do Espírito, ela é manifesta no corpo de Cristo. Eu e você, fazemos parte do corpo de Cristo. Eu e você e mais um somos a igreja de Cristo. Então, meu querido e minha querida que me ouve nesse momento, nesse devocional, tá? Entenda isso. Nós precisamos de manifestar essas 4 características na condução da nossa vida na fé. Nós estamos num caminho que é Jesus. Nós precisamos manifestar Jesus. Como iremos manifestar Jesus? Sendo humilde, sendo manso, tendo longanimidade, suportando uns aos outros, manifestando isso com amor, porque nós temos que se esforçar a manter a unidade do Espírito. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar agora? Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o Senhor por esta palavra. Ah, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ensine a conduzir a nossa vida nessa caminhada, para que nós possamos, meu Pai, manifestar Cristo por onde nós passarmos. Que o Senhor nos dê características, ó Pai, de alguém que é humilde, de alguém que é manso, de alguém que é longânimo, de alguém que tem, Senhor Deus, o sentimento e o entendimento de suportar uns aos outros, e que tudo isso, Senhor, meu Pai, nos faça com amor. Que o Senhor nos dê amor para que nós possamos manifestar amor a outrem, em nome de Jesus, ó Pai, porque nós queremos, Senhor Deus, preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ó Pai, e o Senhor, que é o príncipe da paz, há de nos ajudar a viver, ó Pai, de uma maneira digna, Senhor, do qual nós fomos vocacionados, do qual nós fomos chamados para ser. Em nome de Jesus eu oro e agradeço ao Senhor por essa juventude, no nome de Jesus. Amém? Beijo, Deus abençoe a vida de vocês.